Tá? Então, quando eu vou trabalhar com probabilidade, vou resolver algum problema em probabilidade, quando eu estou trabalhando com uma variável aleatória, que eu não estou definindo ainda o que é uma variável aleatória, mas quando eu tenho um experimento aleatório, que é um experimento aleatório, é algo que eu vou experimentar, que eu vou realizar, mas eu não sei o resultado. Né? Joguei um dado para cima, não sei qual é o resultado. Né? Então, isso é um experimento aleatório. Eu não sei que resultado é esse. Mas conheço os possíveis resultados. Tá? Eu sei o que pode acontecer. Eu sei os possíveis, mas não sei o que vai acontecer. Isso é um experimento aleatório. Tá? Então, quando eu vou trabalhar com probabilidade, a primeira coisa que eu tenho que ter claro, que experimento eu estou realizando. Tá? Então, essa é a primeira ideia. Que experimento eu estou realizando? Tá? E esse, como eu falei anteriormente, né, experimento aleatório, o resultado depende exclusivamente, o resultado depende exclusivamente do acaso, ou seja, é o acaso que vai dizer. Mas eu sei de antemão, né, né, as possibilidades de resultado. Se eu jogar um dado, eu não vou ter como face uma estrela, porque só está numerado de 1 a 7, de 1 a 6, né? Tem uma estrela. Né? A não ser que eu tenha um dado, né? Se tem um dado de 6 faces, eu sei que é de 1 a 6. Agora, se eu tenho um dado de 20 faces, pode ser que uma face seja uma estrela. Sei lá. Mas, tendo em vista que é um dado de 6 faces, eu não sei qual é a face que vai ficar por cima. Ou seja, o acaso vai me dizer. Mas eu sei quais são as faces que podem ficar por cima. Bom, aí eu tenho a variável de interesse. Aqui está um pouquinho já chegando na variável aleatória, que não é muito o nosso escopo, né? Isso daí eu deixaria para probabilidade. Na disciplina de probabilidade estatística, para falar um pouco mais. Mas a variável aleatória é aquilo que eu estou observando. Então, se eu estou realizando um experimento, eu quero o experimento de jogar um dado para cima. Então, experimento, joguei o dado. Variável, a face. Né? Então, a face que ficou para cima é a minha variável aleatória. Então, experimento jogar o dado. Variável de interesse é o que eu estou enxergando para cima. O que é o espaço amostral? Aquilo que eu disse, as possibilidades de resultado. O espaço amostral é o conjunto dos resultados, é o conjunto com todos os possíveis resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Esse é o espaço amostral. Tá? Claro que lá na definição, se eu fosse lá na definição formal de probabilidade, tá? Aí tem uma outra historinha lá, que daí são as partições. Isso é outra coisa. Né? Mas o espaço amostral é os possíveis resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, evento. O que eu quero observar? Né? O evento é tipo, tá, eu joguei dado, sei qual é a minha variável, que é a face, sei quais são o que pode dar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, que evento eu quero observar? Por exemplo, o 6 virado para cima. É o evento. Tá? Então, temos um evento. Tá? Beleza. Então, o que acontece? Né? A probabilidade ela pode ser mensurada como sendo o tamanho do conjunto, ou seja, a quantidade de elementos no, no conjunto de eventos, né? Ou seja, o evento é um subconjunto do espaço amostral, né? Então você pegou aqueles pedaços do espaço amostral, né? Você conta quantos elementos tem naquele pedaço. Divide pelo tamanho do espaço amostral, quantos elementos tem no espaço amostral. Grosso modo é isso, né? A probabilidade. Mas se você for estudar a probabilidade, né, a fundo, ela vai refinar lá e vai ter, né, uma definição mais sofisticada. A grosso modo é essa aqui. E aquela definição sofisticada, a grosso modo é essa. Tá? Então, nós temos, então, diante da definição clássica de probabilidade. Bom, então, vamos fazer um exemplo. Tá? Nesse exemplo aqui,
eu tenho o lançamento de um dado. Tá? Então, em um dado lançado um dado em um lançamento sucessivo de uma mesma moeda, né? Tá, uma mesma moeda. Você lançou 3 vezes a mesma moeda, por exemplo. Aí o que você quer observar, né? São 3 vezes. Então, qual a probabilidade de ocorrer 2 caras, né? E qual a probabilidade de no primeiro lançamento ser cara e no segundo ser coroa? Então, vamos avaliar essa situaçãozinha aqui, né? Vamos ver o seguinte. Tá? Então tá, vamos analisar ponto por ponto o que nós temos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou avaliar, né, é qual experimento que eu estou avaliando. Então, experimento. O meu experimento. Tá? Então, o experimento é o lançamento de uma moeda. Tá? Então, o lançamento sucessivo da moeda. Tá. Agora, qual é a variável que eu vou observar? A variável que eu vou observar vai ser a face. Né? A face virada para cima. Né? Então, a face da moeda e ficou para cima. Tá. Beleza. Terceira coisa que eu vou avaliar é qual é o meu espaço amostral. Tá? É o espaço amostral. Qual vai ser meu espaço amostral? Bom, o espaço amostral aqui a gente vai indicar pela letra A. Alguns usam a letra ômega, mas aqui a gente vai priorizar a letra A. Bom, então, vamos lá. Eu vou definir aqui como C, né? Quando é cara, né? E K, eu poderia, bom, aqui vou botar CA e CO, melhor, tá? Deixar assim. Então, cara, quando for cara, e CO, quando for coroa. Então, vamos lá. Quais são as possibilidades? Bom, se eu lancei 3 vezes, eu tenho que avaliar 3 os resultados de 3 lançamentos. Então, por exemplo, eu posso ter 3 caras. Lancei uma vez, cara. Lancei outra vez, cara. E lancei outra vez, cara. Então, isso aqui é o resultado do espaço amostral. Qual outra possível? Lancei um cara, lancei outro cara, aí deu coroa. Agora, lancei outro cara, aí deu coroa, aí deu outro cara. Né? Uh, e aí, o que mais pode acontecer? Eu posso ter, lancei cara, deu coroa e deu coroa. O que mais pode acontecer? Bom, pode ter dado coroa aqui, pode ter dado cara aqui, e pode ter dado coroa aqui. Pode ter dado ao contrário, pode ter dado coroa, pode ter dado coroa, pode ter dado cara. Deixa eu ver, tem mais 2 ainda. Tem coroa, coroa, coroa. Tem, deixa eu ver, cara.
Ah, pode ter dado coroa. Acho que faltou coroa. Cara, cara. E aí, por fim, coroa, coroa, coroa. Fechou, né? 8 vezes. Como é que eu sei que é 8 vezes? Porque eu tenho 3 lançamentos. Quais as possibilidades em cada lançamento? O primeiro pode dar 2. O segundo pode dar 2. O terceiro pode dar 2. 2 possibilidades, tá? Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, o meu espaço amostral, né, é 8, certo? Beleza. Então, tá aqui, né, todas as possibilidades, né, que a gente tem no nosso espaço amostral. Tá. Agora a pergunta que ele faz, né, ainda tem mais um detalhe, né, que agora é o evento. Né, o quarto item que a gente tem que avaliar é o evento. Só que daí, quando a gente vai avaliar o evento é a pergunta. A pergunta é a probabilidade de ocorrer duas caras. Então, o nosso primeiro evento, né, é o nosso primeiro evento. O evento A é evento ocorrer duas caras. Né? Bom, então, vamos pegar o nosso conjunto evento. Quais são as possibilidades que eu tenho aqui para o evento de ocorrer duas caras? Então, eu posso ter cara, cara e coroa. Eu posso ter cara, coroa, opa, cara. Posso ter cara, coroa e cara. Eu posso ter coroa, cara e cara. Aqui, né? Não tem mais outra possibilidade. Então, tamanho, né, do evento é 3. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento é quantidade de elementos que tem conjunto do evento sobre a quantidade de elementos do espaço amostral. Isso dá 3 oitavos. Se você quiser, 0,375, ou seja, 37,5%. Duas maneiras de você escrever a probabilidade. Você pode escrever isso aqui com probabilidade? Pode. Quer colocar em porcentagem? Também pode. Né? Geralmente, a gente vai dizer que a probabilidade é um número de 0 a 1. Tá? Então, então, escrever 0,37 está valendo. Tá. Aí nós temos o segundo evento. Né? O segundo evento era o quê? A probabilidade de no primeiro lançamento ser cara e no segundo lançamento ser coroa. Então, o que eu quero, né? Então, o primeiro lançamento tem que ser cara. Né? Então, primeiro tem que ser cara e o segundo tem que ser coroa. Então, aí sobrou o quê? Né? Uh, então, a probabilidade no primeiro lançamento ser cara, no segundo lançamento ser cara, e tem o terceiro, né? E o terceiro lançamento também ser coroa. Então, ele tá. Se eu tivesse isso aqui, cara, assim, né, e deixaria aberto, aqui eu teria mais, o meu espaço seria maior. Mas ele quer o primeiro cara, o segundo, primeiro cara, o segundo também ser cara e o terceiro coroa, né? Isso. Então, vamos lá aqui. Então, aqui o segundo ser cara e o terceiro ser coroa. Ou seja, quantos elementos tem no evento? 1. Então, a probabilidade, então eu vou ter aqui o evento A, né? Chamar de evento A. O evento B. E a probabilidade do evento B é a quantidade de elementos
no evento B, dividido pela quantidade de elementos do meu espaço. Então, sobrou 1/8, é a mesma coisa que 0,125, ou 12,5%. Você escolhe qual a melhor maneira, certo? Então, não tem muito mistério aqui, tá? Não tem muito mistério aqui. Bom, o que eu falei na semana passada, né? Na semana passada eu também falei do eu fiz o exemplo do dado, né? Então, e aí agora eu fiz esse exemplo da moeda. Eu estou fazendo outros exemplos e toda vez que eu for fazer os exemplos, eu vou nomear, né, o que é o espaço, o que é o evento, né, e o que é a minha variável, enfim. Beleza. Aqui eu achei que eu ia precisar de mais, mas vamos lá. Então tá. Então, algumas propriedades que são importantes na hora de a gente estar lidando com probabilidade, né? Então, como eu disse antes, a probabilidade eu posso escrever ela como uma porcentagem, mas ela pode, né? Oficialmente ela é um número de 0 a 1. É a porcentagem, né? A probabilidade do evento, no nosso caso aqui, né? A probabilidade do evento, né, ser 0, então o evento não ocorre. Tá? A probabilidade de ser 1, né? O evento é o próprio espaço amostral. Bom, e aí nós temos aqui uma situação interessante, né? Que é o seguinte, que isso aqui é interessante porque ela vem lá, isso é um raciocínio muito usado quando se vai calcular tamanho de uma amostra. E quando vai se calcular tamanho de amostra, né, se tem, a gente usa esse raciocínio, tá? Que é o seguinte, né? Então, por exemplo, eu tenho uma urna com N bolas. Você não sabe quantas bolinhas tem lá dentro. Então, retira-se uma bola da urna, né? A probabilidade de sair uma bola vermelha é dada por aquela expressão, né? Qual é o número máximo de bolas que a urna pode conter, né? E aí fica mas como eu vou saber isso? Eu tenho ainda que é uma probabilidade de uma coisa horrorosa como aquela, né? N menos 9/3. Então, vamos fazer o seguinte, né? Uh, escrever, vamos parar e pensar, vamos fazer passinho por passinho, a gente vai chegar lá. Primeira coisa, avaliar o que eu tenho. Qual é o meu experimento? Né? Meu experimento é sorteio da bola. Tá? Sorteio. Tá? Então, você não sabe o que vai retirar. Né? Sorteio de uma bola e de uma urna. Ok. Uh, qual é a variável? Qual é a minha variável de interesse? É a cor, né? É a cor da bola. 3. Qual é o meu espaço amostral? Bom, aí alguém diz, não faço ideia. Bom, meu espaço amostral são as bolas que estão na urna. Né? Então, as bolas que estão na urna. Né? Ou seja, se alguém quisesse escrever bem formal, né? Posso fazer assim, X, a, espaço amostral A é
um X, tal que X é uma bola da urna. Poderia ser isso aqui. Né? Aí eu vou conseguir contar quantas bolas são lá dentro. E o 4, né? O 4 é meu evento. Qual é o evento de interesse? O meu evento de interesse é retirar a bola vermelha. Né? Então, vamos escrever aqui. Né? Retirar uma bola vermelha. Ok. Então, né, se alguém quiser escrever o evento, conjunto evento, né? O conjunto evento é Y, tal que Y é uma bola vermelha. Uma bola da urna, uma bola vermelha da urna. Ok. Ah, aqui tinha todos os. Desse detalhe. Tá. Esse que eu tinha o efeitinho. Beleza. Estava lá, era o que eu tinha escrito aqui. Então, o que eu sei? Que a probabilidade, né, foi o que o problema disse para nós, né, que a probabilidade, né, de sair uma bola vermelha é essa aqui. Ou seja, o que eu sei? Que a probabilidade do meu evento é n menos 9 sobre 3. Essa é a probabilidade do meu evento. Então, a partir daqui, né, o que eu sei? Né? Dessa propriedade da probabilidade, né, eu sei que a probabilidade do evento de ser uma bola vermelha, né, então, é a bola vermelha, a probabilidade de ser uma bola vermelha é um número entre 0 e 1. Então, eu vou partir dessa ideia, né? Então, é um número entre 0 e 1. Então, quanto é a probabilidade de ser uma bola vermelha? É essa aqui. E aí, o que vai acontecer? Bom, se eu tenho isso aqui, para a gente eliminar esse denominador, eu vou pegar e vou multiplicar tudo por 3. Então, vai ficar 0 vezes 3, 0. Se eu multiplico menor ou igual, eu faço 3 n menos 9 dividido por 3 menor ou igual que 3. Eu vou simplificar isso com esse. N menos 9 menor ou igual que 3. Apareceu aqui. Agora, o que eu preciso? Eu preciso isolar o N, né? Porque a pergunta dele é sobre o N. Então, o que eu faço? Eu vou somar 9. Por quê? Porque aqui o que acontece? Eu faço 0 mais 9 dá 9. Menor ou igual. N menos 9 mais 9 menor ou igual a 3 mais 9. Então, vai ficar 9. Menos 9 mais 9 vai ficar N. 3 mais 9 vai ficar 12. Né? E aí nós temos o N está entre 9 e 12. Não sei. Né? Ou seja, no final das contas, eu não posso afirmar com certeza quantas bolas tem lá dentro. Né? Mas é 9, 10, 11 ou 12. Né? Ou seja, na urna, ou seja, a urna contém 9, 10, 11 ou 12 bolas. Né? Então, a gente tem respondido, né? Claro, a resposta, né, por exemplo, num gabarito de exercício é essa aqui. Tá? Mas, mas a interpretação dela é essa, né? Tem 9, 10, 11 ou 12 bolas. Certo? Né?
Aqui diz que no máximo 12 bolas. É a mesma coisa. Tá. Então, o que eu tenho mais dessas propriedades, né? A gente tem que avaliar. Então, se eu tenho um espaço amostral, como eu tenho representado aqui, né? O meu A é um conjunto em branco, e lá dentro, eu tenho o evento, né? Então, tem um evento, que é esse aqui, ocorreu o meu evento. E aqui tem esse E barra. Esse E barra é o que eu chamo de complementar, tá? Ou seja, aquela questão, né? Se eu tirei um cara, não posso tirar um coroa. Então, se o evento é cara, né? Ele está aqui. Coroa vai estar aqui, ó, complementar. Tá? E aí a gente diz que a gente pode denotar, né? Que complementar, né? É o espaço amostral menos o evento. Tá? Então, o complementar é tudo que está fora do evento, certo? É quem não foi chamado para o evento. Né? Esse é o complementar. Tá? E isso implica que a probabilidade desse complementar é 1 menos a probabilidade do evento. Né? Então, como é que eu calculo a probabilidade complementar? 1 menos a probabilidade do evento. Certo? Então, é isso que ele quer dizer, chamar aqui. Né? É uma propriedade bem importante. A probabilidade complementar é 1 menos o evento. Por fim, a gente tem o que a gente chama de probabilidade total. É uma propriedade bem importante. E aí ele fala em eventos disjuntos, né? Ou seja, eventos que não se intersectam, né? Ou seja, a intersecção deles é nula. Então, quando a intersecção de dois eventos é nula, a gente diz que esses eventos são disjuntos. Se eu supor, né, uma quantidade de eventos disjuntos, né, eu tenho um evento, né? E esse evento, né, por exemplo, sei lá, pegar aqui pegar meu espaço amostral, um, o lançamento de um dado. Eu lançou um dado. Você tem esse espaço amostral. Aí você tem, né, o experimento, né, a minha variável é a face. Mas aí você pode ter dois eventos. Né? O evento face par e o evento face ímpar. Evento 1, face par. Né? Então, ficou 2, 4, 6. O evento 2, face ímpar. Isso aqui é 3, é 1, 3 e 5. A intersecção desses dois eventos ela é vazia. Tá? E quando eu somo as probabilidades disso ocorrer, de cada um dos eventos ocorrer, essa soma dá 1, né? Dá a probabilidade, o espaço, certo? Então, se eu posso fracionar o meu espaço amostral em uma série de eventinhos disjuntos, quando eu somo todas as probabilidades de todos os eventinhos, tem que dar 1. Só que, de novo, isso aqui tem que acontecer, ou seja, não pode ter intersecção entre eles, porque a partir do momento que ocorre intersecção, as coisas, né, babau. Aí dá problema. Então, a probabilidade total, eu posso interpretá-la dessa maneira, né? A probabilidade do espaço é 1, né? Se eu pego a probabilidade do espaço amostral é 1, e ela corresponde a uma soma de todas, soma da probabilidade de todos os eventos. Então, vamos ver o seguinte, né? Ou seja, se eu tenho um espaço amostral, né? Como esse aqui, né? 1, 2, 3 e 4. Tá? E eu tenho, né, as probabilidades de 1 ser 0,1, a probabilidade de 2
Por exemplo, você tem, sei lá, um dado viciado. Nunca vi um dado viciado, mas tudo bem, né? Ah, aqui seria um tetraedro, né? Tetraedro viciado. Então, a probabilidade de 1 ser 0,1, a probabilidade de 2 também ser 0,1, a probabilidade de 3 ser 0,2, qual é a probabilidade de 4, né? De você sortear o 4? Bom, aquela história, né? A probabilidade do espaço é a probabilidade de sair o 1, mais a probabilidade de sair o 2, mais a probabilidade de sair o 3, mais a probabilidade de sair o 4. Então, isso aqui é 1, 0,1, 0,1, 0,2, mais o nosso x, né? A probabilidade de 4. Então, isso aqui nada mais é do que aqui eu tenho 0,1, 0,2, 0,1, 0,1, 0,2, mais 0,2, 0,4. Então, menos 1, menos 0,4, igual ao x, ou seja, o x 0,6. Então, a probabilidade do 4, ou seja, que ele é mais provável, né? 0,6. Certo? Tem as continhas ali. Escrevi em cima. Tá. Então, quase chegando no final dessa primeira etapa. E aí, quando eu tenho uma intersecção de probabilidades, quando eu tenho uma intersecção, tem conjuntos, eventos que se interseccionam, né? Ou seja, tem eventos que vão se interseccionar, a coisa fica um pouquinho mais difícil, né? Porque daí nós temos o que a gente chama de princípio aditivo. Né? Então, vamos entrar nesse detalhe, que é o princípio aditivo, mas é o que nós temos aqui. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu quero a probabilidade da união de dois eventos. Tá? Então, vai ficar a probabilidade do evento 1 mais a probabilidade do evento 2. Só que eu tenho que descontar a intersecção, né? Porque eu vou estar considerando daí a probabilidade de 1, tudo. Vou considerar a probabilidade de 2, tudo. Mas, então, eu vou estar contando o meio duas vezes. Então, tem que tirar, né, o meio. Essa é a ideia, né, da probabilidade, só de probabilidade, né? Bom, então vamos fazer um exemplo, né, envolvendo, envolvendo o princípio aditivo e vamos ver o que, que nós temos aqui. Bom, então você tem, né, aí, você tem uma urna, né, que contém exatamente 20 bolinhas, tá? Numeradas de 1 a 20. Então você vai retirar ao acaso uma bola da urna. Qual a probabilidade de se obter um número múltiplo de 2 ou um de 3? Então, repare, ele quer a probabilidade que saia múltiplo de 2 ou múltiplo de 3. E aí tem um detalhe que a gente tem que chamar atenção aqui, é da união e da intersecção. A palavrinha-chave da união é ou, conectivo, né? Ou. E a intersecção é o e, né? Então, essa é uma ideia que talvez quem fez lógica de programação, matemática discreta, deve ter visto isso por lá também. Mas a intersecção está ligado com o e a intersecção está ligado com o ou. Então, quando eu tenho um ou aqui, eu tenho uma intersecção. Intersecção de quem? E com o quê? Então, para a gente entender o que, que ele está fazendo, vamos começar a desenhar o problema, vendo, né, vendo o que é o experimento, quais são as variáveis, qual é o meu espaço amostral, né, e qual é o meu evento. Se eu tenho que avaliar esses 4 itens, aí eu consigo enxergar bem o meu problema. Então, qual é o meu experimento? Né? Meu experimento é o sorteio de uma bola. Né? Tá? Sorteio
Ficou péssimo aqui, né? Então, o meu experimento é o. Então, o sorteio de uma bola da urna, né? De bolas. De uma urna. Tá. 2. Qual é a variável? Né? Variável. A variável que eu estou avaliando é o número da bola. As bolas são numeradas, então, numeradas. 3. Qual é meu espaço amostral? Né? É um conjunto, né? A gente pode escrever assim. Então, são os números de né, um número natural, tal que ele começa em 1 e termina em 20. Ou se quiser, também pode escrever. 1, 2, 3, tarará, 20. Certo? Escrever isso é a mesma coisa que escrever isso. E, por fim, qual é o evento? Vamos pegar o evento 1. Né? Vou botar aqui o evento 1. O evento 1 são as bolas, né? Y, né? Tal que o Y é múltiplo de 2. E quais são os múltiplos de 2 que eu tenho aqui? Bom, eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 6, eu tenho 8, 10, 12, 14, o 16, o 18 e o 20. São todos os que eu tenho. O segundo evento. O meu segundo evento, né, chamado de Z, Z é múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Beleza. Então, quais são os múltiplos de 3 que eu tenho? Eu tenho 3, eu tenho 6, eu tenho 9, eu tenho 12, eu tenho 15, eu tenho 18. E eu tenho intersecção entre eles, ou seja, tem gente que frequenta os dois eventos? Tem, né? Tem gente que frequenta os dois eventos. Então, vamos pegar aqui uma outra cor. Vamos ver quem são os que frequentam os dois eventos. Bom, o 6, o 12 e o 18, eles frequentam os dois eventos. Então, eu tenho 6, eu tenho o 12, eu tenho o 18. Tá? Ou seja, são os múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. Tá, beleza. Então, isso aqui já ajuda bastante, né? O que nós temos nosso, né, a nortear o problema. Então, ele quer saber qual é a probabilidade de se obter uma bola com né, que seja um múltiplo de 2 ou de 3. Então, o meu problema, a pergunta do problema é a probabilidade de ter um múltiplo de 2 ou um múltiplo de 3. Né? Tanto 1 e tanto 2. Ou seja, isso aqui é a probe, né, de sair uma bola com número múltiplo de 2 ou 3. Né? Então, a probabilidade do evento 1 unido com o evento 2 é a probabilidade de só sair múltiplo de 2 mais a probabilidade de só sair múltiplo de 3
mais a probabilidade. Mais não, né? Menos, agora tem que descontar o que ficou no meio. Né? Tem que descontar o que ficou no meio. Menos a probabilidade do evento 1, do evento 2. Beleza. Então tá. Então, a probabilidade do evento 1 mais não, né? Ou, tá? Ou o evento 2 é quantos estão no evento 1 do total do evento, mais do espaço amostral, quantos estão no evento 2, total do evento, menos quantos estão nos dois eventos, no total do espaço amostral. Então, no evento 1, né, eu tenho 10, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a quantidade de elementos no evento 1 é 10, né? Sobre 20. Quantos estão no evento 2? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre 20. Menos. Quantos estão no comum, né? Frequentando os dois eventos? 3. 3 sobre 20. Então, você pode simplesmente fazer uma soma, né? Pode chegar aqui e fazer a soma, né? 10 mais 6, 16. 16, né? 16 menos 3, 13 sobre 20. Né? Ou também, né, fazer 0,5 mais 0,3, né? Menos aqui dá 0,15. E vai então fechar com 0,65. Ou seja, a probabilidade de sair um número múltiplo de 2 ou 3 é de 65%. Certo? Então, se você for lá no cassino e vão sortear uma bolinha, você sabe que a probabilidade de ter, né, de acerto é de 65%. Se você disser, não, eu aposto que sai múltiplo de 2 ou 3. Aí, se sair 7, você perdeu. Tá? Agora, se sair 14, não, né? Aí você pelo menos ganhou alguma coisinha. Certo? Beleza. E aí nós temos, então, o intervalo. Certo? Então, essa aqui é a atividade 1 do intervalo. Ela repete exatamente a mesma. Tudo que a gente fez, né? Ela vai trabalhar com a adição de probabilidade, com a ideia de união de conjuntos e da secção de conjuntos, né? Uma pesquisa que foi feita com 600 pessoas, que se verificou que 200 leem o jornal A, 300 o B, 150 o A e o B. Então, aqui nós temos uma intersecção. Né? Então, ele pergunta qual a probabilidade D. Né? Dentro dessa pesquisa, sortear uma pessoa ao acaso, né? E essa pessoa ser leitora do A ou do B. Né? Então, essa aqui é a questão patente. Deixa eu ver uma coisa. Tem uma figurinha no próximo slide. Deixa eu ver se ela tá aqui. Então, vou botar ela aqui no cantinho. Então, eu tenho a quantidade de pessoas que leem o jornal A, a quantidade de pessoas que leem o jornal B, e aqui no meio tem as que leem A e B. Então, a pergunta, né, a primeira pergunta aqui é a probabilidade do A ou B, ou seja, ler o jornal A ou ler o jornal B, e também pega aqui no meio, né, ler A e B. Né? E no meio é ler A e B. Ok, beleza. Então, vamos fazer toda a nossa via crucis aqui, inicial. Né? Primeiro, né, qual é o nosso experimento?
Tá? Nosso experimento é sorteio de uma pessoa da comunidade. Ou seja, sorteio de uma pessoa da comunidade. Por que não pode ser leitor? Porque pode ser que na comunidade em questão não tenha leitor de jornal A e B. Qual é a nossa variável? Tá? Nossa variável, aí sim, é o leitor de jornal. Tá? 3. Qual é o nosso espaço amostral? Qual é o nosso espaço amostral? Nosso espaço amostral é uma pessoa da comunidade, né? Então pode ser. É Z, tal que Z é uma pessoa da comunidade. Certo? Então, quantas pessoas tem nessa comunidade? Segundo que disse no início, é 600, ou seja, 10 pessoas na comunidade é 600. E aí, o 4, né? Uh, ele vai, então, trabalhar, serão os eventos de interesse, né? Então, mas vamos ver, então, vamos olhar aqui o 4. Tá? Vamos botar entre os eventos aqui. Vou botar aqui embaixo. E aí? 4. Quais são os eventos? Tá? Eu vou botar o A. São os leitores do jornal A. X é leitor de A. E o B, o Y, né? Y é leitor de B. Certo? Então, eu tenho os eventos. Lê o jornal A, lê o jornal B. Tá. Então, agora a pergunta que ele está fazendo é quem lê o A ou B. Né? Não é lê A e B, é lê A ou B. Né? Então, lê A ou B. Então, ele está interessado na probabilidade de quem lê A ou B. Então, se ele está interessado na probabilidade de A ou B, eu tenho a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A e B. Né? Ou seja, conto A, conto B, né? Ou seja, quando eu conto A, eu contei tudo, quando eu contei B, eu contei tudo, mas então eu contei duas vezes o, o azul. Né? Então, eu tenho que tirar uma vez. Né? Beleza. Então, como é que isso vai ficar? Então, isso aqui é a quantidade de leitores de A sobre a quantidade uh, sobre o total do espaço amostral, né? Aqui, deixa eu só ver uma coisa. Vou chamar aqui o espaço amostral, deixa eu ver como é que eu chamei. Chamei de A, não. Vou chamar o espaço, fazer o seguinte. A gente está chamando sempre o espaço amostral de A. Isso eu defini lá no começo. Então, o nome que eu tenho que dar para o jornal A é outro. Vou dar, sei lá, uh, vou dar jornal A. E botar jornal B. E daí não cria confusão. Tá. Então, aqui, deixa eu vamos apagar e vamos botar o nome direitinho nas coisas. Jornal A,
Apagar aqui e apagar aqui. Então, jornal A ou jornal B. É isso que ele está interessado, né? Então, probabilidade do jornal A, probabilidade do jornal B, probabilidade do jornal A, inter, probabilidade do jornal B. Tá. Então, é a quantidade de leitores do jornal A pelo total, mais leitores de jornal B sobre o total, menos quem leu os dois e o total. Tá. Então, assim, quantos leem o jornal A? 50, mas quem lê os dois? Ou seja, 200. Quantas pessoas se pesquisou? Se pesquisou 600. Beleza. Mas quantas pessoas leem o jornal B? 150 mais 150. 300 sobre o total pesquisado. Menos. Quantos leem os dois jornais? 150. Tá? 150. 150. Da onde que eu tirei essa informação? Bom, essas informações saíram daqui, né? Então, 200 leem o jornal A, 300 leem o jornal B e 150 leem os dois. Então, quer dizer que se aqui no meio tem 150, aqui tem que ter 50. Né? Para o meio formar 150. Né? Se o meio tem 150 e 300 leem o B, então aqui é 150. Tá? Assim que a gente faz, né, essa mensuração. Né? A gente pega a partir do, do que está dito no problema. Certo? Então, a gente tem que sempre levar em consideração quem leu os dois. Tá? Beleza. Então, aqui eu sobrou o quê? Sobrou terço, né? Me sobrou meio, né? E vai me sobrar um quarto. Se eu quiser fazer a soma de fração, também posso fazer isso aqui como uma soma de fração, né? Ou simplesmente pegar, né, fazer as divisões de somar. Mas se eu for fazer a soma de fração, o denominador que pode ser comum a eles é o 12, né? O 12 eu posso dividir por 3, por 4 e por 2. Né? Então, 12 por 3 dá 4, mais 12 por 2 dá 6, 12 por 4 dá 3. Isso aqui dá 10 menos 3, 7 sobre 12. Então, essa probabilidade é 7 sobre 12, ou, fazendo a divisão, 0,58333. Né? Ou 58,33%. Certo? Beleza. Então, 58,3% das pessoas leem ou o jornal A ou o jornal B. Né? Leem um dos dois. Né? Quando eu digo leem o jornal A ou o jornal B, eu estou considerando, inclusive, as pessoas que leem os dois. Porque ela lê o A, quando eu digo lê A ou B, mas ela lê os dois, então ela já lê o A ou lê o B. Enfim. Tá? Então, aqui está tranquilo. O segundo problema, ele diz o seguinte: probabilidade de a gente sortear alguém que não lê nada. Né? Dessas 600 pessoas, qual é a probabilidade de sortear alguém que não lê nada? Ou seja, alguém que cai fora desses dois conjuntos aqui. Alguém que está aqui, tá por aqui, tá fora. Tá? Sabe o que a gente chama de complementar. Né? Ou seja, está aqui. Tem de complementar. Bom, muito simples, né? Então, se eu vou ter o conjunto C, né? Ou seja, é W, tal que W não lê, né? Não lê, né? Nenhum dos dois jornais, nem A e nem B.
um nem. Tá? Então, como é que eu vou calcular essa probabilidade? Muito simples. É 1 menos a probabilidade de quem lê o jornal A ou lê o jornal B. Certo? Eu estou avaliando complementar ele. Né? Vocês não lê nem A nem B. Então, é quem está fora dessa probabilidade. Como a gente viu que ela era de 58%, tá? Então, a probabilidade de C é 1 menos 0,58333. Fazendo as continhas, a probabilidade de C é 0,41667. Certo?